Meus amados, capítulo 15 de Lucas, vamos falar um pouquinho sobre as parábolas que Jesus fala aqui nesse texto. Nós encontramos aqui três parábolas. Há um fato interessante na cultura judaica. Por que nós sabemos que esse capítulo 15 trata de parábolas? Porque na cultura judaica, o judeu tem um cuidado muito grande quando ele vai narrar qualquer coisa, quando ele vai falar qualquer coisa. Liga a lâmpada para mim aqui, por favor. Quando ele vai falar qualquer coisa ou escrever qualquer coisa, ele tem um cuidado muito grande de quando ele estiver falando uma parábola ou algo figurado, ele não citar nomes. Por exemplo, aqui vocês verem aqui a parábola da dracma. Ele diz assim, o qual mulher que tendo 10 dracmas, ou uma mulher que tendo 10 dracmas, depois ele diz aqui sobre a ovelha perdida. Ele diz aqui, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, tal, e sobre o filho pródigo, ele disse um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse, depois o mais velho disse. Ele não cita nome. Por quê? Porque o judeu tem um cuidado muito grande. Se ele citar o nome, aquilo tem que ser verdade. Aquilo é um fato, aquilo não é uma parábola. O exemplo de um fato, o rico e Lázaro. O Lázaro, ele cita o nome. Talvez esse nome, muita gente diz assim que, não, Lázaro era pela sua situação, que ele tinha chagas. Não, Lázaro era chamado mesmo ele, o rico e Lázaro. Então, quando é falado um nome, aquilo não é uma parábola, é um fato. Aqui nós temos 3 parábolas, ou seja, uma linguagem figurada que aplica-se à nossa realidade, aplica-se para nós. Existem lições que nós podemos tirar desses três atos aqui: o filho perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida. O que nós temos em comum com esses 3 acontecimentos, as 3 narrativas? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O que temos em comum? Ambos estavam perdidos. Mas vamos ver o que o Senhor, entre muitas lições, Ele nos instrui com esse texto. O capítulo 19 de Lucas, antes de nós começarmos, se você abrir a tua Bíblia, por favor, no capítulo 19, e você ler aqui o capítulo 19 de Lucas, você vai encontrar o seguinte texto: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só, ele mesmo cita que o filho, a ovelha e a dracma estavam perdidos. Ele diz, o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então podemos entender que Jesus veio buscar o filho, veio buscar a ovelha e veio buscar a dracma que estava perdida. Vamos entender dessa forma para nós conseguir construir aqui um pensamento. A colocação de Jesus é que quando as coisas, ou quando a ovelha, quando a dracma e quando o filho estão perdidos, a culpa é de alguém. E a culpa é nossa, não de Deus. Geralmente quando alguém se perde, quando a ovelha está perdida, quando a dracma está perdida, ou quando uma ovelha se perde, um filho se perde, geralmente as pessoas culpam alguém, procuram um apontamento de uma pessoa, um comportamento de alguém que possa justificar essa ausência, esse afastamento. Mas na verdade o culpado somos nós somente. Vamos pensar primeiro sobre a dracma perdida. O versículo 8 e 9 que nós lemos diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Mas por que essa mulher estava tão preocupada com essa dracma?
A dracma ela era uma unidade de valor menor que o denário, correspondente aproximadamente a 4 gramas de prata. Equivalia ao salário de um trabalhador por um dia, naquela época. Era um dia de salário, uma dracma. Mas por que o valor tão desesperado pela busca dessa dracma? Na cultura judaica, quando havia um casamento, na época não havia aliança. Não havia aliança, que é um símbolo da união, um símbolo do concerto, do contrato, dessa aliança que os noivos fazem. O que fazia? O noivo, ele pegava 10 dracmas e ele fazia uma tiara para a noiva, uma tiara. E essa tiara, ele pegava e fazia um pendente com essas 10 dracmas e ficavam penduradas nessa tiara como uma coroa ao redor da cabeça da mulher. Isso era sinal de valor, que aquela mulher tinha valores. Aquela mulher era uma mulher comprometida, ela tinha valores que não podiam ser negociados. Quando essa mulher não carregava essas moedas, ela se despia, ou seja, tirava aquelas moedas da sua tiara, aquilo era um sinal de infidelidade. Quando ela traía o marido, até o marido tirava esses valores, que era o símbolo da união deles, essa aliança e concerto era tirado daquela mulher. E quando aquela mulher descuidadamente perdeu uma dracma, ela sabia do que implicaria essa perda diante da opinião pública, dos seus familiares, do seu esposo, dos amigos, da vizinhança, da sociedade em si, quando vissem que ela estava com uma dracma a menos na sua tiara. E daí veio o entendimento por que ela diligentemente varreu a casa buscando aquela dracma. Ela não precisaria, não foi pelo valor, mas pelo significado que aquilo tinha para ela. E diz mais, Jesus falando, ele diz assim: tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Olha só, se ele acende a candeia, significa que ela perdeu a dracma. Que horário do dia? À noite, não foi de dia, foi à noite, no período noturno. Ela acendeu a candeia para buscar, ela não tinha visão própria, ela teve que acender a candeia para buscar a sua dracma. E aí algo interessante, diz que quando ela achou a dracma, o que ela fez? Ela convocou as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma. Olha só, por que serão as vizinhas e as amigas, né? Porque elas já tinham visto que a tiara dela estava sem uma dracma. E naquele momento, quando ela achou, ela disse: ei, vocês aí, vem cá, venham se alegrar comigo, ó, achei a minha dracma aqui, ó. Está aqui, ninguém a tirou de mim, eu havia perdido, mas eu encontrei de novo. Onde é que nós podemos aplicar isso, meus amados? Que proveito podemos tirar dessa lição que o nosso Senhor nos dá? O Senhor, quando nos comprou, quando nos recebeu, hoje nós vimos pela manhã no culto da Santa Ceia, o significado grandioso, precioso do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E diz a Bíblia que nós somos comprados por um preço muito alto, e não foi com ouro, não foi com dracmas de prata, não foi com prata, não foi com ouro, com coisas corruptíveis, mas nós somos adquiridos, comprados da nossa vã maneira de viver, com o precioso sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Vamos pensar aqui, a nossa tiara de prata, a nossa tiara com as dracmas de prata que o Senhor colocou sobre a nossa cabeça, é o selo do seu sangue. O precioso sangue de Cristo, que comprova que nós fomos redimidos por Ele, fomos comprados por Ele, fomos aceitos por Ele. E esse sangue está sobre as nossas vidas. Mas o grande problema é que às vezes, em decorrência das nossas atividades, aquela mulher, acredito, estava limpando a sua casa, estava nos seus serviços diários, lavando, passando, varrendo, costurando, e por descuido caiu uma dracma. Ela não percebeu, mas ela sabia que estava em casa, ela não tinha ido ao mercado, não estava na rua, ela estava em casa, e ela disse: essa dracma só pode ter caído na minha casa, só dentro de casa.
E quando ela percebeu que esse símbolo tinha sido perdido, esse sinal tinha sido perdido, ela começou diligentemente a buscá-la, a procurar diligentemente. E o que aconteceu? Ela varreu até que encontrou. O que nós aprendemos com isso, meus amados? Quando o Senhor nos comprou, Ele nos deu valores, talentos, dons, coisas especiais que pertencem a Ele. Mas no nosso trabalho diário, nos nossos envolvimentos, no corre-corre do dia a dia, nas atividades fadigantes do dia a dia, nós acabamos perdendo esses valores que o Senhor nos dá. A dracma que o Senhor nos deu, que estava conosco, devido aos afazeres, até mesmo dentro de casa, e eu digo aqui, às vezes trabalhando na casa do Senhor, envolvidos na obra do Senhor, correndo o dia todo, nós acabamos perdendo esses valores, esses tesouros que o Senhor nos deu, esse símbolo de identidade com Ele, nós acabamos perdendo. E quando menos esperamos, as pessoas de fora nos apontam: onde é que está o símbolo da tua união com o teu Cristo, com o teu noivo? Onde está o símbolo? Está faltando uma dracma. E aí nós apercebemos: meu Deus, onde foi a minha dracma? Onde eu a perdi? Quem sabe você encontra-se aqui nessa tarde, meu prezado irmão, minha prezada irmã, e está sabendo que a tua vida não é mais a mesma. O Espírito Santo já tem falado ao teu coração, e você sabe que em algum momento da tua caminhada, aqueles valores preciosos que Deus colocou na tua vida, ficaram para trás, você os perdeu na altura da caminhada, não estão mais contigo. Aquela alegria do Senhor na tua vida, não é mais real, está distante. A alegria pela obra não é mais constante na tua vida. A frieza espiritual tomou conta de você. Eu pergunto: onde você perdeu o teu valor, a tua dracma? Onde ela está? Aquela mulher diligentemente começou a procurar, começou a varrer a casa, a fazer uma faxina total no ambiente onde ela trabalhou, onde ela passou o dia, e ela não descansou. Ela acendeu as lamparinas e começou a fazer uma busca desesperada pela sua dracma, até que ela a encontrou. Até que ela a encontrou. E quando a encontrou, o que aconteceu com ela? Alegria. Irmãos, eu estou pregando isso para vocês porque eu vivi isso. Eu vivi. O grande problema na vida do cristão é quando nós nos tornamos ativistas religiosos. Ativistas. O ativista é aquele que ele faz a obra do Senhor por fazer, por obrigação, por dever. Mas aquele fogo que queima no seu coração já se apagou há muito tempo, mas ele continua fazendo na sua força. Em decorrência disso, ele começa a trabalhar com seus braços, a fazer a obra do seu jeito, mas aquela intimidade, aquela comunhão com o seu Senhor vai ficando distante. Aquele momento com Deus, aquela presença do Espírito Santo na sua vida vai ficando distante, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E chega um momento que ele está seco, extremamente ativista, trabalha muito, mas não sente mais a presença de Deus, está distante, afastado, distante do seu Senhor, não consegue orar, não sente mais intimidade. Valores foram perdidos, em algum momento da caminhada, alguma coisa ficou para trás. Algo tomou o lugar de Deus no seu coração. Aquela mulher estava tão preocupada com seus afazeres, que ela esqueceu do compromisso com o seu noivo, esqueceu do compromisso com o seu marido.
o símbolo da fidelidade ao seu marido. Esqueceu. Envolveu-se tanto com o trabalho que esqueceu do símbolo da fidelidade. E quando alguém apontou, disse: ei, o que você está fazendo? Será que alguém aqui nessa tarde, Deus já não usou alguém da sociedade, alguém do teu trabalho, alguém dos teus amigos, para apontar o dedo para você e dizer: ei, o que está acontecendo contigo? Você está diferente, você não bebia, agora bebe, você não falava palavrão, agora está falando, o teu linguajar está mudando, as tuas atividades estão estranhas, a programação do teu dia a dia está diferente. Quem sabe Deus já está usando pessoas lá de fora para te dizer: ei, você perdeu uma dracma da tua tiara. O teu esposo vem e você vai ser flagrada de forma desrespeitosa, negligente para com ele. Procure essa dracma. Quem sabe você está assim nessa tarde e só está se apercebendo porque alguém está apontando o dedo para você e apontando a tua falha. Aquela mulher buscou diligentemente: onde foi que eu perdi? E quando ela encontrou, ela convocou os seus amigos e disse: alegrem-se comigo. Mas tem uma carta lá em Apocalipse, capítulo 2, primeira carta da igreja de Éfeso. A dracma perdida, ela se aplica a essa situação da igreja de Éfeso. Aqui Deus, ele faz uma advertência à igreja de Éfeso. No versículo 2 do capítulo 2 ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Ele fez um elogio aqui para a igreja de Éfeso. E também que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vocês observaram aqui algo que o Senhor está falando? Aqui é um elogio, mas quando se observa os tempos verbais, todos estão no passado. Todos no passado. Aqui está falando daquela pessoa que trabalhava, que se envolvia, que era dinâmico, que estava ativo no reino de Deus, queimando a chama do Espírito Santo da sua vida, ansiava por ganhar alma, sonhava, levantava madrugada para orar pelos perdidos, tinha paixão pelos perdidos, pelos sofredores. É isso que Jesus está falando. Mas chegou um momento em que essa paixão toda foi esfriando, a chama foi se apagando, foi esfriando. E aí Jesus disse assim: tenho porém contra ti, leia ali, versículo 4, tenho porém contra ti, que abandonaste, deixaste o teu primeiro amor. Abandonaste todo aquele dinamismo, todo aquele empenho, toda aquela pegada, aquela raça que você tinha para evangelizar. Em determinado momento perdeu-se. Aquele valor que Deus tinha te dado, que o Senhor tinha te dado, foi perdido. No meio do trabalho, ele perdeu-se. E o Senhor Deus diz assim: eu tenho porém contra ti, deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. E aqui ele dá um conselho, ele diz: lembra-te pois, de onde caíste, lembra-te, onde foi que você perdeu. Em outras palavras, procure na casa, onde você deixou esse talento, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, eu virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, quem sabe o Senhor fala contigo, o Espírito Santo fala contigo nessa tarde, que sentiu o coração arder com a ânsia da evangelização, do trabalho cristão, mas agora apagou-se a chama, o calor esfriou, perdeu-se aquele valor, não tem mais. O conselho de Deus: lembra-te de onde você parou. Qual foi a altura da caminhada que você parou? Onde foi? Recomeça de lá, pega lá e continua a tua caminhada. Algumas características dessa dracma. A dracma é um material
metal inanimado, não tem sentimento, não tem conhecimento, não tem nada, é um metal. Ela não tem consciência que estava perdida, estava lá. Outra, não sabia o que estava acontecendo na casa da sua dona, e poderia ser levado para qualquer lugar, para qualquer um poderia pegá-la e levá-la, até na própria varredura poderia ser levada para outro lugar. Mas a mulher achou: não deixe que o teu talento seja carregado para outro lugar, você precisa encontrá-lo. Veja onde você perdeu a tua dracma, veja onde você perdeu os teus valores, lembre-se de onde caiu, não é onde você caiu, onde caiu os teus valores, onde despencou aquele comprometimento, aquele compromisso com o reino de Deus, onde ele parou, vai lá, recomeça de lá. É isso que o Senhor está dizendo. Voltando para o capítulo 15, para o texto que nós lemos, versículo 4 a 6, diz assim: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos, e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Qual é a semelhança que nós temos da dracma e da ovelha? Uma só. Ambas estavam perdidas. Ao contrário da dracma, a ovelha tinha consciência que estava perdida. A dracma, não. Ao contrário da dracma também, a dracma estava perdida dentro de casa. A ovelha não sabia como voltar para casa. E outra diferença também: a dracma podia ser carregado por qualquer um, agora a ovelha não. A ovelha conhecia o seu pastor, conhecia o seu dono, conhecia a sua casa. Não era qualquer um que poderia levá-la. Agora elas tinham algo em comum: ambas estavam perdidas. E quando nós falamos de ovelha perdida, aqui diz que o bom pastor, o pastor das ovelhas, ela tinha 100 ovelhas e deixou as 99 no deserto. Deixou as 99 e foi em busca daquela que se havia perdido. Mas o que aconteceu com essa ovelha? Vamos pensar um pouquinho. Como é que uma ovelha se perde do rebanho? De que forma? E qual era a preocupação que o pastor tinha com essa ovelha? Será que era só monetário? Não. Era a misericórdia do pastor pela sua ovelha. Vejam bem, quem já criou ovelha, quem conhece, quem já visitou o campo de fazenda de criação de ovelhas, já sabe como é isso. As ovelhas andam juntas, no rebanho, todas elas juntas. Quando elas se movem, todas elas se movem para o mesmo lugar. Quando retornam, todas para o mesmo lugar. O pastor as conduz tanto para o pasto, quanto para a sombra, para o curral, quanto para as águas. Ele conduz elas, o pastor as leva com seu cajado, com seus auxiliares, e as conduz para onde precisa ser conduzido. Mas a ovelha tem um problema. A ovelha, ela é distraída. É distraída. Ela está ali, pastando, distraída, e o rebanho está se movimentando, mas está tão gostoso o pasto, que ela não percebe que as suas companheiras estão se afastando. Ela não percebe, ela está distraída. E quando ela acorda, cadê o rebanho? Cadê? Quando ela levanta a cabeça, você foi, sumiu no horizonte. E aí ela começa a procurar, e quanto mais procura, mais se perde. E o pastor só se dá conta quando? Quando ele conta as ovelhas. Aí ele se dá conta que uma está faltando. E quando a Bíblia diz que o pastor deixou no deserto, não significa que ele simplesmente pegou e abandonou. Fique aí, se morrer, morreu, eu vou buscar a perdida. Não.
Ele colocou no aprisco. Os pastores naquela região tinham os apriscos onde eles guardavam o rebanho à noite. E provavelmente esse pastor fechou as ovelhas no aprisco, que eram eram abrigos provisórios para o rebanho. E ele, deixando as ovelhas ali, ele saiu e foi buscar a que se havia perdido. O que Jesus está nos ensinando com isso, meus amados? Às vezes nós estamos tão envolvidos, tão envoltos, está tudo muito gostoso, a igreja está uma bênção, o trabalho está bom, a palavra, os estudos, o louvor, o PG, está tudo muito bem. E nós nos envolvemos de tal forma com o trabalho, de tal forma com o rebanho, estamos nos alimentando, o pasto está muito gostoso, está viçoso, a grama está alta e nós estamos ali comendo. Só que aqui tem um problema, nós estamos pensando somente na nossa necessidade, somente no nosso bem-estar. Eu quero estar bem, eu vou aproveitar essa grama alta que está aqui e eu vou me abastecer. E nós não temos a visão do conjunto, a visão do todo. E quando nós despertamos o rebanho, a igreja foi e nós ficamos. A igreja andou e nós ficamos para trás. O que acontece, meus irmãos? O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui nessa noite? O que o Espírito Santo está falando no nosso coração? Talvez você seja aquela ovelha que ele procurou muito o seu bem-estar, muito se sentir bem, estar satisfeito, bem alimentado, e está bem alimentado, está bem alimentado, está satisfeito, não lhe falta nada. Só que você levantou a cabeça e percebeu que está sozinho, está só, solitário, não tem amigos, a igreja andou, a igreja progrediu, e você está só. Procura voltar, mas não encontra o caminho. Procura encontrar a igreja, encontrar o rebanho, para andar junto, estar junto, para viver sob a proteção do pastor, mas não encontra o caminho de volta. Precisa de uma ajuda, precisa de alguém que o conduza. Você quer voltar, mas não consegue encontrar o caminho para viver com a igreja, para estar envolvido com a igreja, estar sob o cajado do pastor que é Jesus. Não está conseguindo, está distante. Meu amado, minha amada irmã, o Senhor está à tua procura nessa tarde. O Senhor está à tua procura. O Senhor busca você, que por uma razão ou outra abandonou o rebanho. Não foi por má vontade, não foi um descuido, foi um desleixo, foi um lampejo, foi um momento em que você se descuidou e o rebanho andou e você ficou. E agora você procura desesperadamente encontrar, andar junto com o rebanho, mas não está conseguindo. O pastor te procura nessa tarde, ele te procura, te chama pelo nome e escuta o teu balido. Escuta um sinal da tua parte, para que Ele possa te resgatar. O Senhor quer te resgatar nessa noite. Quem sabe você está aqui desesperado, pensando exatamente isso. Meu Deus, eu não encontro o caminho, não encontro, procuro, eu vou, eu busco, eu caminho, eu me esforço, mas não consigo encontrar. Quanto mais eu ando, mais perdido me acho. É porque você tem procurado com as suas forças. Pare e escute a voz do pastor. Daqui a pouco você ouvirá a voz amorosa de Jesus chamando você. Minha ovelha querida, onde você está? Onde você está? É perigoso o lugar em que você tem andado. Há predadores onde você está. Você está indefesa, está sem proteção. Tua vida corre perigo. Tu não pode passar a noite no deserto. Tem que vir para o aprisco, tem que vir para a proteção do pastor. O Senhor te procura, o Senhor te busca, o Senhor sai pelo deserto em busca de você, que está desesperado por comunhão, desesperado por intimidade, desesperado por satisfação para a sua vida. O Senhor te busca, o Senhor quer te encontrar. E a terceira parábola, nós encontramos nos versículos 12 a 17.
Diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas, com a comida dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Porém, caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Não há necessidade de explicar aqui o que é um filho. Todos nós somos filhos. E desde que os primeiros filhos foram gerados pelos nossos pais Adão e Eva, tudo permanece igual. Filho é filho em qualquer lugar, em qualquer época. Mas esse filho narrado aqui pelo Senhor tem algumas características. Tal qual a ovelha, ele também tinha consciência de que ele estava perdido. Ao contrário da ovelha, esse filho sabia o caminho de volta para a casa do pai. Porém, ao contrário da ovelha que tinha que ser carregada, o filho só podia voltar para casa por vontade própria. Não seria carregado jamais. Que são as diferenças? A dracma não tinha consciência do seu estado perdido. A ovelha tinha consciência e o filho tinha consciência. A dracma, ela não sabia o que estava acontecendo. A ovelha não sabia o caminho de volta. O filho, ele sabia o caminho de volta. A dracma podia ser carregada para qualquer lugar por qualquer pessoa. A ovelha, não, porque ela conhece a voz do seu pastor e conhece a sua casa. E o filho só pode voltar para casa se for por conta própria. Olha a diferença entre os três. Eu não vou falar aqui sobre o que aconteceu com aquele moço. Não vou repetir as palavras da Bíblia que já foram lidas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o significado que isso tem para a nossa vida. O que significa ser um filho pródigo? O que é um filho pródigo? Nós vemos que aquele homem tinha 2 filhos, e os filhos eram queridos, eram amados de forma igual. De igual forma. Mas chegou um momento que a atração do mundo, nós falamos hoje pela manhã sobre o fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aquele filho mais novo, ele deixou que o fermento do mundo, a ambição pelos prazeres, a ambição pelo materialismo, a ambição pela orgia, pelo reconhecimento dos amigos, entrasse no seu coração. E aí ele começou a pensar: mas como eu poderei ser respeitado nessa sociedade, se eu sou simplesmente um filho? Eu não disponho de bens, não disponho de dinheiro para me comportar como uma pessoa de alto nível na sociedade. Só tem um jeito: é eu receber a minha herança. Em vida, o meu pai me dará a minha herança. E ele chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte que eu tenho direito. Vamos fazer esse inventário em vida aí. A divisão dos bens em vida, e a minha parte eu quero em dinheiro, porque eu quero ir embora. Acredito que o coração daquele pai deve ter ficado muito ferido, muito magoado, entristecido com aquela situação. Mas ele deu o dinheiro ao seu filho e o filho partiu. Partiu. O que é isso, meus queridos? Quando nós perdemos a noção do que é a casa do Pai, do que nós temos, do que nos pertence, nós somos atraídos pelo mundo. A coisa funciona assim: quando você está atento, perceptivo,
consciente da herança que você tem em Deus, nada do mundo pode te atrair, nada do mundo pode chamar a tua atenção. Você não troca nada da casa do Pai por tudo que existe do mundo, você não troca. Agora, quando nós somos fermentados, quando nós somos atingidos pelo fermento do mundo, o fermento da posição social, o fermento das riquezas, o fermento da orgia, o fermento do lazer, o fermento do bem-estar. Não estou dizendo aqui que a grande parte disso que eu estou falando seja errado. O lazer é pecado? Não é. O bem-estar é pecado? Não é. A riqueza é pecado? Não é. Agora, quando eu coloco o coração, quando eu substituo a riqueza do reino de Deus por essas riquezas, isso constitui esse pecado. Eu estou substituindo na minha vida o amor de Deus, a casa do Pai, a casa, o reino de Deus, por essas coisas do mundo. E a Bíblia é enfática, ela diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele filho tomou a parte da sua herança e partiu. Ele diz a Bíblia que para uma terra distante. Ele queria distância da casa do Pai, queria distância da família, afastamento, distanciamento. Quanto mais longe, melhor. E vocês sabem que para ter amigos, você não precisa ser bonito, não precisa falar bem, nada. Só basta ter uma coisa: dinheiro. Se você tem bastante dinheiro, você está rodeado sempre de amigos. Claro, amigos, entre aspas. Você está sempre rodeado. Agora, quando a dificuldade pega, os amigos, aqueles que te rodeavam, são os primeiros a te abandonar. Alguém já passou por isso? Alguém de vocês tem experiência nisso? Eu nunca tive experiência nisso, porque nunca tive muitos amigos lá fora, e nunca tive dinheiro. Agora, quem já teve dinheiro e teve muitos amigos, deve ter passado por essa experiência. Nós vemos isso no dia a dia na vida das pessoas. Quando você está bem de vida, está prosperando, as pessoas te rodeiam. Agora, quando começa a ficar feio, você tem que despedir os funcionários, cortar gastos, diminuir as viagens, cortar aqui, cortar ali, você vê que os amigos vão ficando mais arredios, vão se afastando. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele moço. Enquanto ele tinha a riqueza do seu pai, não tinha ninguém pobre junto dele, todo mundo estava bem de vida. Mas de repente a riqueza foi se esgotando, aquilo que ele trouxe da casa do pai foi se terminando, e ele começou a passar fome. E a lição que nós aprendemos com isso, meus irmãos, a lição que esse texto nos traz, é que às vezes nós agimos da mesma forma que esse jovem. Nós queremos conhecer o que está lá fora, queremos experimentar o que está lá fora, queremos ter amigos diferentes, pessoas de outro extrato social. E não que isso seja errado, podemos ter quantos quisermos, devemos ter. O problema é que quando nós temos que o custo para ser inseridos nesse extrato social, nessa camada social, o custo é nós abandonarmos a casa do Pai. Eu tenho falado com os irmãos aqui, individualmente e coletivamente, estamos falando também. E há dias atrás eu estava falando com o irmão, digo: irmãozinho, fique esperto, fique ligeiro, lembre-se quem tu eras e quem te abençoou, e saiba de uma coisa: os amigos que estão contigo hoje é porque você está na posição que Deus te colocou. A hora que você cair da posição que Deus te colocou, os teus amigos que estão contigo hoje, querendo te tirar da presença de Deus, serão os primeiros a te abandonar. E quando você estiver, se chegar a esse ponto, esperamos que nunca, mas se chegar ao ponto de estar lá, se alimentando da comida dos porcos, esses amigos vão passar de longe, se envergonharão de você, eles não vão te conhecer. Então fique esperto, meu irmãozinho, fique esperto, não negligencie o dom que Deus te deu, não despreze a casa do Pai, seja grato ao que Deus fez na tua vida, seja grato.
E aquele jovem partiu, foi, perdeu tudo. Queridos, quantas vezes nós abandonamos a casa do Pai? E qual é a herança que o Senhor nos deu? Tudo. A herança intelectual, a herança financeira, a herança social, a herança moral. Tudo que nós herdamos da casa do Pai, tudo que nós carregamos da casa do Pai, ele vai sendo consumido gradativamente lá para o mundo onde nós vamos. Vai sendo consumido gradativamente. E quando nós caímos em si, nós estamos pobres, miseráveis, sem nada, moralmente falidos, espiritualmente arrasados. É uma degradação espiritual. Gastamos toda a nossa fortuna, todos aqueles bens, todos aqueles valores que nós trouxemos da casa do Pai, são perdidos totalmente. E às vezes nós estamos lá com dinheiro, estamos com uma posição boa, mas lá no fundo nós sentimos o desprezo do abandono, o desprezo do afastamento, do distanciamento da casa do Pai. E quando estamos distantes, sem ter como retornar, sem ter coragem de olhar no Pai, nós nos submetemos a um tratamento serviçal, humilhante, falando espiritualmente aqui. Por que Jesus fez questão de dizer que aquele moço foi enviado para os campos para apacentar porcos? Por que não ovelhas? Por que não bois, carneiros, camelos? Por que não? Por que porcos? Porque o porco era um animal imundo para o judeu. Era o criador de porco, era uma pessoa assim que não era considerado na sociedade judaica. Ele era desconsiderado, era uma pessoa repulsiva para a sociedade judaica. E aquele moço, Jesus disse, ele foi lá não somente cuidar, mas como era tão pouco o seu ganho, ele se alimentava também do alimento que os porcos comiam. Meu irmão, eu não sei porque que o Espírito Santo está nos levando a falar isso nessa tarde, mas eu falo a você que era um filho na casa do Pai, um filho, herdeiro de toda a herança, todo o reino do Senhor, da casa do Pai. Mas em determinado momento você cansou da casa do Pai, cansou, a mesmice, a rotina do trabalho, cansou-se, não suportava mais a presença dos irmãos mais velhos, aqueles irmãos chatos, não suportava mais e afastou-se. E tudo aquilo que você ganhou, você consumiu. E hoje, você alimenta-se com alfarrobas, alimentos imundos. O que está alimentando a tua mente, meu irmão? O que está alimentando o teu coração? Onde você está bebendo espiritualmente? Onde você está comendo, se alimentando espiritualmente? Qual é o alimento que o teu espírito está recebendo? Onde você está se alimentando? Que tipo de alimento você está recebendo? Escondido. Não quer nem que os amigos passem perto com vergonha. Olha só o que o mundo está fazendo contigo. Olha o que o inimigo está fazendo com a tua vida. Na casa do Pai, você tinha alimentação adequada, roupas adequadas, a honra devida, mas se cansou. E eu te digo uma coisa, é próprio do ser humano cansar. Todos nós cansamos em determinada altura da nossa caminhada. Agora, aquele moço, ele chegou um momento da sua vida que ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? E deixa eu perguntar para você nessa tarde, meu irmão, o que você está fazendo da tua vida? Pastor, em que sentido? Deixa eu dizer para você, meu irmão, amanhã nós podemos estar na presença do nosso Criador. Quero citar um exemplo agora
Vamos orar depois pelo irmão Torgel, Vanderlei Torgel. Eu pedi oração, oramos com ele há pouco. O Israel, seu menino, 20 anos de idade, por aí, uns 20 anos de idade, sozinho, perto da casa dele, foi fazer uma manobra com a moto, caiu da moto, está no hospital. Pancada forte na cabeça, sangrando por um ouvido. Eu pedi oração. Vamos orar e Deus vai repreender essa enfermidade, em nome de Jesus, vai restituir a saúde de Israel. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós não somos nada desse mundo. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar na presença de Deus. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Tem um hino que nós cantamos há muito tempo, um hino tradicional que diz: posso, tendo as mãos vazias, ante Deus me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor eu apresentar? Quantas? O que você tem feito da tua vida, meu irmão? O que você tem construído nesse mundo? É espiritual? É duradouro? De onde você está se alimentando? O alimento que você está recebendo é o alimento espiritual, alimento que te traz saúde física, espiritual, mental, crescimento espiritual para a tua vida? É o alimento que te prepara para o que Deus tem para você? Ou você está distante da casa do Pai, sendo-se afastado, longe, sozinho, humilhado, alimentando-se de alfarrobas? Como está a tua vida, meu irmão? O que você tem feito dela? Amanhã, eu ou você poderemos comparecer diante do Senhor, e lá nós prestaremos contas de tudo que nós fizemos nesse mundo. Tudo que fizemos através da carne, o bem e o mal, nós prestaremos contas. Quem sabe você é um filho pródigo nessa tarde? Você sabe onde é a casa do Pai, sabe qual é o caminho, sabe como voltar. Quem sabe você não está ainda apacentando porcos, mas está num momento de deslumbre com os amigos. Mas saiba de uma coisa: aquele que abandona o caminho do Pai, a casa do Pai, só tem um destino: os porcos. Só lá. Quem sabe você é uma ovelha perdida nessa tarde. Perdeu-se. Você cochilou um pouquinho e o rebanho foi, e você ficou. E hoje você procura se encontrar, procura voltar, mas não está conseguindo. Quem sabe você é uma dracma. Você nem se tocou que o grande valor da tua vida foi perdido. Um grande talento foi perdido. E o Senhor pode voltar e poderá te encontrar infiel diante dele.